10 hacks estoicos para manter a calma, mesmo nas piores situações. A sabedoria antiga para os desafios modernos. Imagine estar preso no trânsito, atrasado para uma reunião importante, enquanto seu telefone não para de tocar com mensagens urgentes. Seu coração acelera, suas mãos apertam o volante e a frustração toma conta. Agora imagine ter a capacidade de transformar esse momento de caos em uma oportunidade de paz interior. Parece impossível. Os estoicos fizeram exatamente isso há mais de 2000 anos e suas técnicas continuam surpreendentemente relevantes hoje. O estoicismo não é sobre suprimir emoções ou se tornar uma pessoa fria e distante. É sobre desenvolver uma fortaleza mental que permite navegar pelas tempestades da vida com clareza, propósito e tranquilidade. Neste guia completo você descobrirá 10 técnicas práticas e poderosas que os grandes filósofos estoicos como Marco Aurélio, Epiteto e Sêneca utilizavam diariamente para manter a calma mesmo diante das adversidades mais desafiadoras. Prepare-se para transformar sua relação com o estresse, a ansiedade e os obstáculos da vida moderna. Hack número 1. A dicotomia do controle. Foque apenas no que você pode mudar. O princípio fundamental do estoicismo. Epiteto, um filósofo que passou parte de sua vida como escravo antes de se tornar um dos maiores mestres estoicos, nos deixou um ensinamento revolucionário. Existem coisas que estão sob nosso controle e coisas que não estão. Sob nosso controle estão nossa opinião, motivação, desejo, aversão e, em uma palavra, tudo aquilo que é ação nossa. Não estão sob nosso controle nosso corpo, propriedade, reputação, cargo e, em uma palavra, tudo aquilo que não é ação nossa. Esta distinção simples mas profunda é o alicerce de toda a prática estoica. Quando você realmente internaliza esse conceito, uma transformação notável acontece. Você para de desperdiçar energia mental e emocional com coisas que estão além do seu alcance. Como aplicar na prática? Vamos tornar isso concreto. Quando enfrentar uma situação estressante, pause por um momento e pergunte a si mesmo: o que exatamente está sob meu controle neste momento? Por exemplo, você não pode controlar o comportamento de outras pessoas, o trânsito na estrada, as decisões do seu chefe, o clima, a economia, as opiniões dos outros sobre você, o passado ou o futuro distante. Mas você pode controlar suas reações emocionais, suas interpretações dos eventos, suas escolhas no momento presente, seu esforço e dedicação, suas palavras e ações. Como você trata as outras pessoas? Exercício prático diário. Reserve 5 minutos todas as manhãs para listar suas preocupações do dia. Em seguida, divida-as em 2 colunas: sob meu controle e fora do meu controle. Comprometa-se a investir 100% da sua energia na primeira coluna e aceite conscientemente que a segunda coluna não merece sua ansiedade. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, escreveu em suas meditações: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Quando você realmente compreende e pratica essa distinção, a maior parte da sua ansiedade simplesmente se dissolve. Hack número 2. Praemeditatio malorum. Visualize o pior cenário. A técnica que parece contra-intuitiva. À primeira vista, este hack estoico pode parecer negativo ou pessimista. Afinal, vivemos em uma cultura que constantemente nos diz para pensar positivo e visualizar o sucesso. No entanto, os estoicos descobriram algo que a psicologia moderna está apenas começando a validar. Antecipar e preparar-se mentalmente para adversidades nos torna mais resilientes, não mais ansiosos. A praemeditatio malorum, ou premeditação dos males, é uma prática onde você deliberadamente imagina as piores coisas que poderiam acontecer, mas não é um exercício de preocupação desenfreada. É um processo estruturado de preparação mental que remove o elemento surpresa do sofrimento. Por que funciona? Quando você nunca considera que algo ruim pode acontecer, está se preparando para um colapso emocional, quando a realidade inevitavelmente apresenta obstáculos. A pessoa que nunca pensou na possibilidade de perder o emprego fica devastada quando isso acontece, mas aquela que já considerou essa possibilidade, planejou mentalmente como reagiria e reconheceu que sobreviveria, mantendo a compostura. Sêneca escreveu: é mais provável que as coisas nos aborrecem quando surgem de repente. Toda a maldade que prevemos atinge-nos com menos força. Ele praticava ocasionalmente viver como se já tivesse perdido toda a sua riqueza, dormindo em condições simples e comendo alimentos básicos, para lembrar a si mesmo que poderia sobreviver sem seus luxos. Como praticar sem se tornar pessimista? A chave é fazer isso de forma construtiva. Escolha uma área específica. Não imagine todos os desastres possíveis de uma vez. Foque em uma preocupação específica
pública, talvez uma apresentação importante, uma conversa difícil ou uma mudança de carreira. Visualize o pior cenário realista. Não imagine apocalipses impossíveis. Pense no pior resultado razoável que poderia realmente acontecer. Desenvolva um plano de resposta. Como você reagiria? Quais recursos você tem? Como você se recuperaria? Isso transforma a ansiedade em preparação. Reconheça sua capacidade de lidar. Você provavelmente já superou coisas difíceis antes. Você tem mais resiliência do que imagina. Retorne ao presente com gratidão. Depois do exercício, aprecie que essas coisas ruins ainda não aconteceram. Você ganhou perspectiva sem perder nada. Exemplo prático. Imagine que você está nervoso com uma entrevista de emprego. Pratique a Premeditatio Malorum assim. E se eu não conseguir o emprego? Bem, eu ficaria desapontado, mas não seria o fim do mundo. Eu ainda teria minhas habilidades, minha experiência e outras oportunidades. Poderia aplicar em outras empresas, melhorar meu currículo ou até considerar um caminho diferente. Eu já superei rejeições antes e sobrevivi. Esta não seria diferente. Agora você entra na entrevista mais calmo, porque já processou mentalmente o pior resultado e percebeu que conseguiria lidar com ele. Hack Murgura 3. Amor Fati. Ame seu destino. Transformando obstáculos em oportunidades. Amor Fati é uma expressão latina que significa amor pelo destino. Para os estoicos, não era suficiente apenas aceitar o que acontece. Eles buscavam amar ativamente tudo que a vida lhes apresenta, tanto o bom quanto o ruim. Este conceito, popularizado por Nietzsche, mais profundamente enraizado no estoicismo, representa uma das atitudes mais libertadoras que você pode desenvolver. Marco Aurélio expressou esta ideia perfeitamente. Um obstáculo para a ação promove a ação. O que fica no caminho se torna o caminho. Em outras palavras, cada desafio não é apenas algo a ser tolerado, mas uma oportunidade disfarçada para crescimento, aprendizado e demonstração de caráter. A diferença entre aceitação passiva e amor ativo. Muitas pessoas confundem o estoicismo com resignação passiva, uma atitude derrotista de é o que é, não posso fazer nada. Mas amor fati é radicalmente diferente. É abraçar entusiasticamente cada experiência, reconhecendo que ela é parte integrante de quem você é e de quem você se tornará. Pense assim, você não escolheria voluntariamente muitas das dificuldades que enfrenta, mas uma vez que elas acontecem, você tem duas opções. Pode resistir amargamente, lamentando, porque isso teve que acontecer comigo, gastando energia emocional em rejeitar a realidade. Ou pode dizer, isso aconteceu e agora vou extrair todo o valor possível desta experiência. Como desenvolver amor? Fati reframe cognitivo. Quando algo ruim acontece, pergunte imediatamente, o que isso torna possível? Que oportunidade única está escondida aqui? Às vezes a resposta não é óbvia, mas o simples ato de procurar muda sua perspectiva. Busque a lição. Todo fracasso, toda rejeição, todo momento doloroso contém ensinamentos. Pessoas que desenvolvem amor. Fati se tornam aprendizes vorazes da vida, extraindo sabedoria de cada experiência. Veja o quadro maior. Muitas vezes, aquilo que parece terrível no momento se revela essencial para algo melhor no futuro. Quantas vezes você já olhou para trás e pensou, ainda bem que aquilo não deu certo, porque me levou até aqui. Pratique gratidão pelo difícil. Isso pode parecer extremo, mas tente agradecer mentalmente pelos desafios. Obrigado por esta oportunidade de desenvolver paciência, coragem, resiliência. Histórias de amor. Fati na prática. Thomas Edison, ao perder seu laboratório em um incêndio devastador que destruiu anos de trabalho, teria dito, há grande valor no desastre. Todos os nossos erros foram queimados. Agora podemos começar de novo. Essa é a essência do amor fati. Um executivo perde seu emprego depois de 20 anos na empresa. Inicialmente devastado, ele percebe que estava em uma rotina confortável, mas insatisfatória. A demissão forçada o liberta para, finalmente, perseguir sua paixão empreendedora, algo que nunca teria coragem de fazer enquanto tinha segurança. Anos depois, ele olha para aquele momento como o melhor presente que a vida lhe deu. Hack Murgura 4. A visão de cima. Adote a perspectiva cósmica. Quando seus problemas parecem consumir tudo, você já ficou acordado a noite inteira, preocupado com algo que, meses depois, nem consegue lembrar direito? Nossos cérebros têm uma tendência natural de ampliar a importância de eventos presentes, fazendo com que problemas temporários pareçam catástrofes existenciais. Os estoicos desenvolveram uma técnica poderosa para combater isso, a visão de cima ou perspectiva cósmica. Marco Aurélio frequentemente praticava este exercício mental em suas meditações. Ele escreveu, contemple constantemente quantos médicos morreram, que frequentemente franziu a testa sobre seus pacientes, quantos astrólogos, depois de prever as mortes dos outros com grande pompa, quantos filósofos, após discursos intermináveis sobre morte e imortalidade, quantos heróis
heróis, depois de matar milhares? Quantos tiranos que abusaram do poder sobre vidas humanas com arrogância terrível, como se fossem imortais? E quantas cidades inteiras, por assim dizer, morreram? Hélice, Pompeia, Herculano e inúmeras outras. O exercício da perspectiva cósmica. Quando você se sentir sobrecarregado, pratique este exercício de expansão de perspectiva. Comece no presente. Visualize sua situação atual e como ela parece grande e importante agora. Expanda para a semana. Isso importará na próxima semana? Se sim, quanto? Expanda para o ano. E daqui a um ano? A maioria das coisas que nos preocupam hoje serão completamente irrelevantes em 12 meses. Expanda para a vida. No final da sua vida, olhando para trás, isso terá importância? Você até lembra disso? Expanda para o cosmos. Agora, visualize a Terra do espaço. Depois, o sistema solar. Depois, a galáxia. No contexto de bilhões de anos e trilhões de quilômetros, quão significativo é realmente seu problema? Por que isso não é niilismo importante? Este exercício não é sobre tornar tudo sem sentido. É sobre calibrar adequadamente a magnitude emocional que você atribui aos eventos. Sim, a reunião de amanhã é importante e você deve fazer seu melhor, mas não é tão importante que justifique sua insônia, sua saúde deteriorada ou seu relacionamento sofrendo. A perspectiva cósmica libera você para agir com excelência sem o peso paralisante da ansiedade desproporcional. Como disse Sêneca, às vezes até viver é um ato de coragem, mas é muito mais fácil ter essa coragem quando você percebe que está fazendo o melhor possível dentro de suas circunstâncias limitadas e que isso é tudo que qualquer humano pode fazer. Aplicação prática imediata. Na próxima vez que você sentir estresse aumentando, faça este exercício simples de 30 segundos. Feche os olhos, respire fundo 3 vezes. Então pergunte a si mesmo, daqui a 5 anos, isso ainda importará? Se a resposta for não, e geralmente será, permita conscientemente que a tensão se dissipe. Se a resposta for sim, pelo menos agora você sabe que está gastando energia emocional em algo genuinamente significativo, não em trivialidades ampliadas. Hack Mergura 5. Memento Mori. Lembre-se de que você é mortal. A meditação mais poderosa do estoicismo, Memento Mori. Lembre-se de que você vai morrer. De todas as práticas estoicas, esta pode parecer a mais mórbida, mas paradoxalmente é uma das mais libertadoras e vivificantes. Os estoicos não eram obcecados pela morte. Eles usavam a consciência da mortalidade como uma ferramenta para viver mais plenamente. Marco Aurélio escreveu: você poderia deixar a vida agora mesmo. Deixe isso determinar o que você faz, diz e pensa. Esta não era uma mensagem depressiva, mas um chamado à urgência existencial, um lembrete para não desperdiçar o tempo precioso que temos. Porque pensar na morte melhora a vida. Quando você realmente internaliza que seu tempo é limitado e incerto, algo notável acontece. Trivialidades perdem poder. Aquela discussão boba, aquele rancor que você está carregando, aquela preocupação com o que alguém pensou de você, de repente parecem absurdamente insignificantes quando você considera que pode ter apenas dias, meses ou décadas restantes. Prioridades ficam claras. Você realmente quer gastar sua tarde scrolling mindlessly? Ou prefere fazer algo que importa? Você quer passar outro dia sem falar com quem você ama? Gratidão emerge naturalmente. Cada dia se torna um presente, não um direito garantido. Você está aqui, vivo, capaz de experienciar o mundo. Isso é extraordinário. Coragem aumenta. Muitos medos diminuem quando você reconhece que a morte é inevitável de qualquer forma. Se você vai morrer eventualmente, por que não arriscar, tentar, viver plenamente? Como praticar Memento Mori, sem se tornar mórbido. Esta prática não é sobre viver com terror constante da morte. É sobre usar a consciência da finitude como um contexto que torna a vida mais rica. Aqui está como fazer isso de forma saudável. Prática matinal de 2 minutos. Ao acordar, antes de pegar o telefone, feche os olhos e pense: este pode ser meu último dia. Como eu quero vivê-lo? O que realmente importa hoje? Então levante-se com intenção. Meditação da gratidão pela vida. Periodicamente considere que você poderia não ter acordado hoje, mas acordou. Você tem mais um dia. O que você fará com ele? Reflita sobre relacionamentos. Os estoicos lembram que cada vez que você se despede de alguém pode ser a última vez. Isso não é para criar paranoia, mas para garantir que você não deixe coisas importantes não ditas. Você ama alguém? Diga. Você está grato? Express e. Há um mal-entendido? Resolva. Visualização da linha do tempo. Imagine sua vida como uma linha. Onde você está? Se você tem 30 anos e viverá até 80, já viveu mais de 1/3. Isso não é depressivo, é empoderador. Torna cada momento mais valioso. O paradoxo da Memento Mori. Aqui está o aspecto mais surpreendente. Pessoas que praticam Memento Mori regularmente não ficam deprimidas ou pessimistas. Pelo contrário, elas tendem a ser mais alegres, presentes e engajadas com a vida. Por quê? Porque elas pararam de viver no modo
modo de um dia vou e começaram a viver no modo agora é o momento. Sêneca expressou isso belamente. Comece a viver de uma vez e considere cada dia como uma vida completa. Quando você realmente compreende que o tempo é seu recurso mais precioso e não renovável, você para de desperdiçá-lo com preocupações vazias, rancores tóxicos e medos paralisantes. Hack 1006. Negative Visualization. Aprecie o que você tem, imaginando sua ausência. A prática da gratidão estoica, relacionada à praemeditatio malorum, mas com um foco diferente. A Negative Visualization, visualização negativa, é uma prática onde você regularmente imagina perder as coisas e pessoas que você valoriza. Antes de rejeitá-la como mórbida ou negativa, considere isto. Provavelmente a razão pela qual você não aprecia completamente sua vida agora é porque você a dá como garantida. O Epíteto ensinava seus estudantes a, sempre que abraçassem seus filhos ou beijassem seus parceiros, lembrarem mentalmente: amanhã você pode estar morto ou eles podem. Novamente, isso não era crueldade, era uma forma de aumentar a apreciação e a presença nos momentos que temos. O problema da adaptação hedônica. Psicólogos modernos identificaram um fenômeno chamado adaptação hedônica. Nossa tendência de rapidamente nos acostumarmos com coisas boas e retornar a um nível básico de felicidade. Você consegue um carro novo e fica emocionado por algumas semanas. Depois ele se torna apenas o carro. Você se muda para uma casa melhor e rapidamente para de notar o quanto ela é agradável. Os estoicos entenderam isso há milênios e desenvolveram a Negative Visualization como antídoto. Ao periodicamente imaginar a ausência das coisas que você tem, você ativa sua capacidade de apreciá-las. Como praticar corretamente para relacionamentos. Ocasionalmente, quando você vê alguém que ama, imagine mentalmente que esta é a última vez que você os verá, não de forma mórbida, mas como um lembrete de não dar por garantido esse momento. Isso te torna mais presente, mais afetuoso, mais atencioso para posses e circunstâncias. Imagine periodicamente perder sua casa, seu emprego, sua saúde. Como seria viver sem isso? Como eu me sentiria? Então, ao abrir os olhos e perceber que ainda tem essas coisas, surgem naturalmente uma onda de gratidão genuína. Exercício da manhã. Ao acordar, antes de reclamar sobre ter que levantar cedo, imagine não poder levantar, estar paralisado, doente ou pior. De repente, a capacidade de sair da cama se torna um privilégio, não um fardo. Durante tarefas comuns, quando você tomar banho, imagine não ter água corrente. Quando você comer, imagine não ter acesso à comida. Quando você andar, imagine não poder usar suas pernas. Isso transforma rotinas mundanas em momentos de apreciação. O resultado surpreendente. Pessoas que praticam Negative Visualization regularmente relatam um aumento significativo na satisfação com a vida e uma redução no desejo constante por mais. Elas experimentam o que os pesquisadores chamam de riqueza hedônica, a capacidade de extrair felicidade das circunstâncias presentes em vez de sempre buscar circunstâncias melhores. Como Sêneca observou, não é o homem que tem pouco, mas o homem que deseja mais, que é pobre. A Negative Visualization não te faz pobre, ela te faz rico ao revelar a abundância que você já possui. Hack 7. A reserva cláusula. Sempre tenha um plano B mental. Agir com intenção. Aceitar o resultado. Um dos conceitos mais práticos do estoicismo é a reserva cláusula. A ideia de que você deve fazer planos e agir com determinação, mas sempre com a ressalva mental, se nada impedir ou se o destino permitir. Isso pode parecer contraintuitivo na nossa cultura de mentalidade positiva e manifestação, mas é incrivelmente libertador. Marco Aurélio praticava isso constantemente. Ele diria algo como: pela manhã, quando você se levantar relutantemente, deixe que este pensamento esteja pronto. Estou me levantando para fazer o trabalho de um ser humano. Por que devo ficar irritado se vou fazer aquilo para o qual nasci? Mas ele sempre adicionava a ressalva mental de que as coisas podem não sair como planejado. A diferença entre expectativa e esperança. Expectativa rígida. Eu vou conseguir esta promoção. Eu mereço. Se eu não conseguir, será terrível. Esperança com reserva. Vou fazer tudo o que posso para conseguir essa promoção. Espero ter sucesso. Mas se algo impedir, concorrência inesperada, mudanças na empresa, timing ruim, vou aceitar e seguir para a próxima oportunidade. Vê a diferença? A segunda abordagem te permite manter entusiasmo e esforço total, mas sem o apego rígido ao resultado específico que leva à devastação quando as coisas não saem conforme o planejado. Como implementar a reserva cláusula? Faça planos sólidos. Isso não é sobre ser passivo ou não ter objetivos. Planeje, prepare-se, trabalhe duro, adicione a ressalva mental. Ao fazer planos, conscientemente adicione, se o destino permitir, se
nada impedir, ou simplesmente, vou fazer meu melhor e aceitar o que vier. Identifique o que você controla. Antes de qualquer empreitada, identifique claramente o que está sob meu controle aqui. Comprometa-se 100% com isso. Quanto ao resto, pratique desapego. Prepare-se mentalmente para alternativas. Se isso não der certo, o que farei? Como reagirei? Ter um plano B e C mentalmente preparados reduz dramaticamente a ansiedade. Exemplo prático. Você está planejando um casamento ao ar livre. Você faz todos os preparativos, escolhe a data, organiza tudo perfeitamente, mas você também mentalmente aceita. Se chover, teremos que usar o plano alternativo interno. Não será exatamente como imaginei, mas ainda será um dia especial. Quando você pensa assim, duas coisas acontecem. Você realmente faz um plano B adequado. Em vez de simplesmente esperar que dê tudo certo, você reduz drasticamente sua ansiedade, porque já aceitou mentalmente múltiplos resultados possíveis. O poder da flexibilidade estoica. A pessoa sem reserva cláusula fica devastada quando os planos mudam. A pessoa com reserva cláusula permanece calma, adapta-se e segue em frente. Em um mundo de constante mudança e incerteza, adivinhe qual abordagem leva a mais sucesso e menos sofrimento? Hack 1008. A prática da contemplação diária. O diário estoico. Porque Marco Aurélio escrevia para si mesmo. Meditações, uma das obras mais influentes de toda a filosofia ocidental, nunca foi destinada à publicação. Era o diário pessoal de Marco Aurélio, um homem que governava o maior império do mundo, escrevendo lembretes para si mesmo sobre como ser melhor, como manter a calma, como lidar com pessoas difíceis. A prática de contemplação diária, geralmente, através da escrita, é fundamental no estoicismo. Não é apenas catarse emocional, é um exercício estruturado de autoexame, correção de curso e crescimento deliberado. Os 3 momentos de reflexão estoica. Sêneca recomendava 3 momentos específicos para a reflexão. 1. Meditação matinal. Preparação. Antes de começar o dia, pergunte a si mesmo: quais desafios provavelmente enfrentará hoje? Como posso preparar minha mente para respondê-los com virtude? Quais princípios quero lembrar quando as coisas ficarem difíceis? Que tipo de pessoa quero ser hoje? 2. Vigilância. Durante o dia, consciência. Durante eventos estressantes, pratique a micropausa estoica. Quando sentir uma emoção forte surgindo, pause por 3 segundos. Observe objetivamente. Estou sentindo raiva, ansiedade, frustração agora. Pergunte: esta emoção serve ao meu bem maior? Escolha conscientemente como responder. 3. Revisão noturna. Aprendizado. Antes de dormir, Sêneca sugeria fazer estas 3 perguntas. Que fraqueza superei hoje? Que vício resistir? Em que aspecto sou melhor? Ou, alternativamente, em que momentos hoje agi de acordo com meus valores? Em que momentos falhei em viver virtuosamente? O que posso aprender amanhã? Como criar seu diário estoico? Você não precisa escrever longos ensaios. Mesmo 5-10 minutos são transformadores quando feitos consistentemente. Aqui está um template simples. Manhã, 2-3 minutos. Hoje minha intenção é, se eu enfrentar desafio específico, vou lembrar que, noite, 5 minutos. Hoje fui testado quando minha resposta foi, na próxima vez, vou, semanal, 10 minutos. Que padrões noto no meu comportamento? Estou progredindo nas virtudes que valorizo? Que prática estoica preciso intensificar? O efeito composto da reflexão diária. Aqui está o que acontece quando você faz isso consistentemente. A autoconsciência aumenta. Você começa a notar seus padrões. Quando você perde a calma, o que te triggers? Quais desculpas você dá a si mesmo? Accountability melhora. É mais difícil fazer as mesmas coisas destrutivas repetidamente quando você precisa escrever sobre elas toda noite. Progresso se torna visível. Reler entradas antigas mostra claramente como você cresceu, o que é extremamente motivador. Clareza emerge. Escrever força você a organizar pensamentos caóticos em insights coerentes. Marco Aurélio, em suas Meditações, lembrando que eram notas privadas, escreveu: a qualidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. O diário estoico é a ferramenta para refinar esses pensamentos sistematicamente. Hack Morora 9. Simpatia. Entenda que todos estamos conectados. A virtude estoica da cosmopolita. Enquanto muitas filosofias antigas focavam em separar o sábio da sociedade, o estoicismo fazia o oposto. Eles ensinavam simpatia, a ideia de que todos os humanos são parte de uma comunidade cósmica conectada e que nosso bem-estar está intrinsecamente ligado ao bem-estar dos outros. Marco Aurélio meditava: o que não é bom para a colmeia não pode ser bom para a abelha. Em outras palavras, você não pode prosperar verdadeiramente enquanto age contra o bem comum. Como isso ajuda a manter a calma? Quando você está frustrado com alguém, um colega irritante, um motorista no trânsito, um familiar difícil, lembrar de simpatia transforma sua resposta emocional. Sem simpatia, essa
Pessoa é um idiota. Por que ela tem que tornar minha vida difícil? Ela está propositalmente me irritando. Com simpatia. Essa pessoa é um ser humano fazendo o melhor que pode com os recursos, conhecimento e circunstâncias que tem. Ela provavelmente está enfrentando seus próprios desafios que eu não conheço. Nós somos parte da mesma humanidade compartilhada. Essa mudança de perspectiva não é apenas filosoficamente correta. Ela literalmente acalma seu sistema nervoso. O exercício da humanidade compartilhada. Na próxima vez que alguém te irritar, pratique este exercício mental de 30 segundos. Reconheça a humanidade. Esta pessoa, como eu, quer ser feliz e evitar sofrimento. Imagine a história deles. Que experiências moldaram essa pessoa? Que dores ela pode estar carregando? Encontre conexões. De que formas eu sou semelhante a essa pessoa? Já me comportei de formas que irritaram outros? Responda com compaixão. Como posso responder de uma forma que reconheça nossa humanidade compartilhada? Simpatia no nível prático. Isso não significa tolerar comportamento tóxico ou permitir que pessoas te usam. Significa responder a partir de compreensão, ao invés de raiva reativa. Marco Aurélio tinha que lidar com conspiradores, generais incompetentes e políticos corruptos. Ele poderia ter se tornado cínico e amargo. Em vez disso, ele escreveu: sempre que você quiser alegrar-se, pense nas boas qualidades daqueles ao seu redor. A energia de um, a modéstia de outro, a generosidade de um terceiro e assim por diante. Nada é tão animador quanto exemplos de virtude manifestos no caráter dos que vivem conosco. Praticando simpatia diariamente, ao interagir com estranhos, lembre-se que cada pessoa tem uma vida tão complexa quanto a sua. Em conflitos, busque primeiro entender, depois ser entendido. Nas redes sociais, antes de comentar com raiva, pergunte: isso contribui para o bem comum? Com pessoas difíceis, o que essa pessoa precisa que eu possa oferecer? Paciência, compreensão, um limite claro mais gentil. Hack, Míriro e 10. Virtude acima de tudo. Foque no caráter, não nas consequências. O fundamento final do estoicismo. Depois de todas essas técnicas práticas, chegamos ao coração do estoicismo. A ideia de que a única coisa genuinamente boa é a virtude. Agir com sabedoria, coragem, justiça e temperança. Tudo o resto, riqueza, fama, prazer, até saúde, é indiferente e preferível na linguagem estoica. Isso parece radical e pode ser mal interpretado. Os estoicos não diziam que riqueza ou saúde não importam em absoluto, mas eles perceberam algo profundo. Você pode ser rico e miserável, famoso e vazio, saudável e desesperado. A única coisa que garante paz interior é saber que você agiu virtuosamente. A liberdade de focar no processo. Quando você internaliza que sua única responsabilidade é agir virtuosamente, ser honesto, corajoso, justo, disciplinado, uma liberdade imensa surge. Você não pode controlar se vai ter sucesso, se as pessoas vão gostar de você, se seus planos vão funcionar, mas você pode controlar se age com integridade. Epíteto dizia: não espere que os eventos aconteçam como você quer. Decida querer que eles aconteçam como eles acontecem, e você ficará em paz. Mas ele não estava promovendo passividade. Estava dizendo para focar no que você pode controlar, suas ações virtuosas, e aceitar o resto, aplicando virtude na vida moderna. No trabalho, em vez de obcecar sobre conseguir a promoção, pergunte: estou fazendo meu trabalho com excelência e integridade? Se sim, você fez sua parte. A promoção está além do seu controle completo. Nos relacionamentos, em vez de controlar se alguém te ama, pergunte: estou sendo a melhor versão de mim mesmo? Estou amando bem? Você controla isso. Em situações difíceis, em vez de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Pergunte: como posso responder a isso de forma a demonstrar meu melhor caráter? O teste da almofada. Um teste simples que os estoicos usariam. Quando minha cabeça tocar a almofada hoje à noite, vou conseguir dormir em paz sabendo que agi de acordo com meus valores? Se a resposta for sim, foi um bom dia, independentemente dos resultados externos. Sêneca escreveu: quanto tempo você não analisa sua própria vida? Quanto tempo desde que você verificou se está crescendo ou se afastando do que é melhor? A prática da virtude requer vigilância constante, mas traz uma recompensa que nenhuma conquista externa pode oferecer: respeito próprio. Conclusão: integrando os 10 hacks estoicos, você não precisa ser perfeito para começar. Marco Aurélio, o filósofo imperador, que temos citado extensivamente, não era perfeito. Em suas meditações, você pode vê-lo lutando, corrigindo a si mesmo, lembrando repetidamente os mesmos princípios porque ele também esquecia. O estoicismo não é sobre alcançar algum estado de zen permanente, onde nada te perturbe. É sobre ter ferramentas confiáveis para retornar à calma quando você inevitavelmente perde o equilíbrio. É sobre fazer progresso gradual, não perfeição instantânea. Comece pequeno, mas comece hoje.
hoje. Aqui está um plano prático para integrar esses hacks. Semana 1. Escolha um hack, talvez a dicotomia do controle, e pratique-o conscientemente todos os dias. Semana 2. Adicione outro, talvez memento mori matinal. Semana 3. Introduza o diário noturno, apenas 5 minutos. Semana 4. Experimente com premeditatio malorum ou negative visualization. Mês 2. Comece a integrar amor fati e simpatia em interações diárias. Dentro de 2 meses você terá um conjunto robusto de ferramentas estoicas funcionando quase automaticamente. Os sinais de progresso. Como você saberá que está progredindo? Procure por estes sinais. Pausas mais longas. Entre estímulo e resposta, você nota uma pausa aumentando. Um espaço onde você pode escolher. Menos ruminação. Problemas que antes consumiam horas do seu dia mental, agora ocupam minutos. Mais gratidão espontânea. Você se pega notando e apreciando coisas pequenas. Menos medo de julgamento. A opinião dos outros ainda registra, mas não governa mais suas decisões. Maior clareza. Decisões ficam mais fáceis porque seus valores estão mais claros. O convite final. Os estoicos acreditavam que a filosofia não é uma disciplina acadêmica abstrata, mas uma arte prática de viver. Eles não liam sobre virtude, eles tentavam vivê-la. Eles não apenas discutiam essas ideias, eles as aplicavam nas situações mais difíceis imagináveis. Marco Aurélio enfrentou pragas, guerras, traições e a enorme responsabilidade de governar um império. Epiteto passou anos como escravo antes de se tornar livre e ensinar. Sêneca navegou pela política brutal de Roma, incluindo ser exilado e eventualmente forçado a cometer suicídio. Esses homens testaram estas práticas sob pressão extrema e elas funcionaram. Agora é sua vez. Seus desafios são diferentes dos deles, mas os princípios permanecem os mesmos. Você pode não governar um império, mas governa seu próprio universo interior. Você pode não enfrentar guerra literal, mas enfrenta as batalhas diárias do mundo moderno. Estresse, incerteza, conflito, perda. Você tem agora 10 ferramentas poderosas. Use-as, pratique-as, adapte-as à sua vida e lembre-se das palavras finais de Epiteto. Não explique sua filosofia, incorpore-a. O mundo não precisa de mais pessoas que sabem sobre estoicismo. Precisa de mais pessoas que vivem estoicamente, com calma, coragem, compaixão e clareza, mesmo nas piores situações. Comece hoje, comece agora. O momento presente é tudo que você tem. Para a reflexão final, Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, começava cada dia lembrando a si mesmo: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Que força você encontrará ao aplicar esses 10 hacks estoicos em sua vida?